Pintura em igreja retrata OVNI e gera polêmica. Pessoal, olha só, tem uma novidade aqui no canal. Agora, se você quer apoiar o canal, aqui embaixo tem o Valeu Demais. É um coraçãozinho onde você clica e você pode fazer uma doação aqui para o canal, fazendo com que a gente continue produzindo esse tipo de material aqui para você. Sabem que o YouTube está cada vez mais complicado em seus algoritmos, está cada vez mais complicado de levar esse tipo de informação adiante. Então, primeiramente, inscreva-se, deixe seu likezinho e, se você puder, contribua. Se não, o joinha ali já contribui um monte, tá bom? Nice. E hoje nós vamos falar sobre ufologia, mas especificamente sobre um caso que me chamou a atenção. Eu estava vasculhando esses dias na internet e falei, acho que esse caso é caso pro Verdade Mundial. Muitas pessoas me mandam vídeos de objetos voadores não identificados, fenômenos aéreos não identificados. Porém, muitos são apenas erros de interpretação. Então, por isso que muitas vezes, por mais que as pessoas enviem o mesmo vídeo centenas de vezes e eu não publico, é porque eles são apenas erros de interpretação, enfim, erros de visualização, de modo de entender o que se passa na imagem. Erros de reflexo de lente, na maioria das vezes é o reflexo no sensor das câmeras dos celulares, das câmeras, enfim, de qualquer modelo. Muitas delas, a maioria delas causa esse tipo de reflexo e a gente descarta na hora. Outros são reflexos em vidro, são até mesmo pontos, pequenos pontos de luzes no céu, aonde as pessoas acabam ampliando no celular, distorcendo elas e elas acabam ganhando as formas dos pixels e isso faz com que ela perca seu formato original, não tendo como identificá-la. Por isso também são descartadas, tá? E no caso de hoje eu quero trazer uma pintura que foi feita em uma igreja e que está causando muita polêmica em todo o mundo, porque ela mostra claramente que aquilo que está saindo do meio das nuvens, aquilo que está descendo do céu, não é anjo, não é uma carruagem de ferro, é algo bem mais popular nos dias atuais. A pintura do século XIII mostra um OVNI sobre uma igreja na Transilvânia, Romênia. A imagem suscitou vários comentários devido à forma estranha do artefato que aparentemente está voando a poucos metros do telhado do prédio. O desenho foi descrito como estranho por estudiosos dos temas extraterrestres, não apenas pelo que é visto, mas porque ele está localizado na cidade medieval de Sighisoara, região da Transilvânia, onde nasceu o personagem Drácula, inspirado na figura histórica de Vlad, o Empalador. A atmosfera misteriosa dada pelo local onde se encontra a obra de arte, um mosteiro, é rematada com a frase Israel, põe a tua esperança no Senhor, legenda que aparece na parte inferior da pintura em questão. Bom, como vocês viram aí nessa imagem, uma pintura que descreve algo discoide gigantesco sobre essa igreja. E esse objeto, essa pintura, ela não brotou do nada, né? Alguém criou, alguém tirou como informação algo. O que está chamando a atenção e o que está chamando a curiosidade da internet é quem? Quem foi o cara que pintou essa obra? Antes que a obra fosse pendurada nas paredes do prédio, houve um incêndio, sendo que esse prédio é datado do século XVII. Durante a reconstrução da igreja foi feita uma série de pinturas, incluindo a do objeto voador, sendo sua autoria um grande mistério. Acredita-se que foi alguém da aldeia, diz Nicola Tascula, gerente do Museu de História de Sighisoara. Ao contrário do que se pode pensar, a imagem não despertou interesse dos fiéis. Explicação que tem no tipo de cristianismo que atualmente se professa nesse templo, por se tratar de uma igreja evangélica. O que se observa é uma simples imagem religiosa, menciona o especialista, acrescentando que a pintura pode ser uma interpretação de assuntos de Elias ao céu em uma nuvem, o que leva a pensar em seres extraterrestres em um contexto mais moderno.
Os próprios historiadores, as próprias pessoas envolvidas em pesquisar essa imagem já dão a entender que o que está lá é uma alegoria à assunção de Elias ao céu, porém traduzida nos dias modernos, traduzidas como OVNIs, objetos voadores não identificados que levavam essas pessoas aos céus, que hoje pode ser traduzidos assim, o que nos coloca, nos conecta com a nova ufologia, que é a ideia de conseguir conciliar a religião e deixar ela lá. As pessoas, como vocês viram nessa matéria, as pessoas não dão bola para isso, elas não deixaram de ir na igreja porque tem um disco voador lá. Elas só compreenderam que aquilo pode ser algo. E linkando uma coisa a outra, podem até compreender melhor o que acontecia lá no passado, nas escrituras sagradas, com uma roupagem atual, com uma explicação atual, para mostrar que aquelas pessoas também tinham contatos com objetos que desciam do céu. A opinião anterior contrasta com a de Nigel Watson, autor de UFO Investigation Manual, que comenta que os discos voadores e seres extraterrestres foram retratados em toda a humanidade, como em pinturas rupestres, artistas religiosos do Renascimento e nas obras de crônicas e narradores. Como mencionado, a igreja está localizada em uma cidade medieval e ao longo dos seus 700 anos sofreu 2 incêndios. Devido a desastres, sua estrutura é uma mistura de vários estilos. Além disso, abriga a segunda maior coleção de tapetes orientais do país. Então a igreja, além de já ter sofrido muito nesses 700 anos, deteriorações, incêndios, ela acabou acumulando vários tipos de pintura. Isso que é interessante para poder até analisar em qual contexto cada uma delas se adapta dentro da ufologia, dentro do contato extraterrestre. Essa, sem sombra de dúvidas, como vocês podem ver, claramente mostra este OVNI, esse objeto voador não identificado, em cima da igreja. Pode ter sido feito por alguém que teve esse contato, pode ter sido feito com alguém que ouviu uma história sobre objetos voadores não identificados nas redondezas dessa igreja, que já tem sua idade para contar e pode, nesses 700 anos, ter tido várias experiências ali pelos arredores, até por ser uma região, como é que eu posso dizer, mais misteriosa, devido já ao seu histórico com o Conde Drácula e outros assuntos mais bizarros. Essa história se encaixa perfeitamente e mostra que a gente está muito mais ligado com a ufologia do que a gente imagina. As pessoas não se dão conta do tamanho da veracidade de todos esses casos que a gente vê ultimamente, do governo abrindo os seus arquivos para falar abertamente sobre discos voadores, como isso já vem do nosso passado, vem nos perseguindo na história há muito tempo. A gente que não se deu conta, assim como essas pessoas que frequentam essa igreja, também não estão se dando conta, ou muitas vezes olham e alguém fala, pode ser um disco voador, pode ser um anjo, pode ser... O que pode ser esse negócio discoide, cor prata, cor chumbo, que desce do céu e paira em cima de uma igreja? Vamos tentar analisar em que cenários a gente vê isso. A gente nem precisa comentar muito, É só ter um pouquinho de bom senso, um pouquinho de raciocínio para entender que eles estão falando dos nossos discos voadores, populares discos voadores, e isso está ali escrito, desenhado há muito, muito tempo. E claro, eu quero a sua opinião. Você já entrou dentro da igreja, da sua comunidade, ou mesmo se você não frequenta igrejas, preste atenção nos desenhos. Muitas vezes quando eu estou em alguma cidade, muitas vezes quando eu passo em alguma igreja que me chama a atenção, eu entro para poder ver os desenhos, porque ali tem muita entrelinha escondida. Entre elas, claro, os anjos, as carruagens que descem dos céus, objetos voadores não identificados, símbolos de sociedades secretas e muito mais que estão pintados, expostos ali. Muitas vezes aonde as pessoas passam boa parte da vida frequentando sem se questionar. Então, confiram, abram seus olhos, meus queridos. Se você curtiu esse vídeo, claro, compartilhe, não deixe de curtir e, claro, inscreva-se. Você é muito importante aqui para nós. Meu muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!